uma história escrita de uma senhora que seria o que hoje chamamos religiosa, uma mulher que tinha dedicado sua vida, que viajou da Inglaterra até Jerusalém. Uma senhora viaja, sobretudo naquele tempo, e deixou uma espécie de diário de viagem. É a primeira turista cristã. Deixou uma espécie de diário de viagem e conta como, chegando numa cidade importante, procurava com cuidado se informar onde estavam os cristãos, e quando chegavam, sempre ela tinha que fazer a sua declaração de fé, a sua profissão de fé, ou a sua confissão de fé. Creio em Deus Pai. E o pessoal escutava, e aí dizia: vem e pode participar da Eucaristia, não pertence a nenhuma polícia. O método era isso. E dentro da comunidade cristã, pessoas que realmente não tinham sido iniciadas no cristianismo pudessem entrar numa comunidade para denunciá-la às autoridades que perseguiam os cristãos. Porque a identidade cristã é manifestada com o símbolo da fé. A razão é porque os símbolos da fé eram dados antes do batismo para iniciar na fé cristã. Até hoje, todos vocês devem ter participado de algum batizado. Até hoje, imediatamente antes do batismo propriamente dito ser realizado, ou jogando água na cabeça da criança, ou então, como na minha igreja fazemos, por imersão na fonte batismal, imediatamente antes do batismo na água ser realizado, o padre pergunta aos pais e os padrinhos da criança: vocês acreditam em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Se supõe que respondem: acreditamos, que senão o trem não vai para frente. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Tá? Acreditamos. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Acreditamos. E aí, o Padre diz: esta é a nossa fé, a fé que da Igreja recebemos e com alegria proclamamos. E para acertar já o negócio espiritual, pergunta ainda aos pais e aos padrinhos: vocês querem que seu filho ou sua filha seja batizado na fé da Igreja que acabamos de proclamar? Queremos. Vai dar. A relação entre o batismo na água e o batismo na fé é fundamental. São como as duas faces do mesmo ato. Batizar na água supõe batizar na fé. Na fé, que, como daqui a pouco tentarei explicar, não é simplesmente a adesão à
as palavras que são ditas no símbolo da fé, essas palavras são como que o andaime que sustenta o que fé, em primeiro lugar, significa, que é um movimento de adesão a Deus. Mas um movimento de adesão a Deus, o ser humano o expressa em palavras. Sempre foi um perigo para a igreja pensar que a fé são só as palavras. E que ter fé é saber o credo de cor. Saber o credo de cor é importante para ter as palavras nas quais nós podemos nos dirigir, mas dirigir não só no sentido de alguém que se dirige a outra pessoa, mas alguém que vai em direção àquele em quem crê. Na igreja antiga, essa iniciação da fé, que culmina no batismo, era muito importante. Era muito importante porque era um momento em que a maior parte das pessoas que se batizavam eram adultos. Eram adultos que proclamavam eles mesmos proclamavam antes do batismo a sua fé. Para que essa proclamação da fé tivesse conteúdo, existia uma iniciação. A palavra utilizada para falar da iniciação era mistagogia. Mistagogia é iniciação ao mistério. Uma iniciação ao mistério que ela mesma era misteriosa. Misteriosa no sentido de que estava revestida de uma discreta solenidade em que o segredo dessas palavras era mantido com muito rigor. Até o século V, nem eu tinha nascido, né? Mas até o século V, essa iniciação era feita, por exemplo, hoje. Digo, por exemplo, hoje, porque o momento do batismo era a vigília pascal. Até hoje, na vigília pascal, é abençoada a fonte batismal e onde tem catecúmenos, adultos ou crianças, a vigília pascal é o dia, sim, prototípico para fazer o batismo. É o dia da Páscoa. E o batismo é exatamente a realização simbólica, sacramental da Páscoa. A criança que é submergida na água e depois tirada da água está simbolizando o que o próprio Jesus chamava o batismo na sua morte. As águas que significam afogamento. Está vendo? Se a pessoa que vai ser batizada numa fonte batismal grande for mergulhada e segurada lá, vai ficar sem oxigênio. Mas é simbolicamente um mergulhar e um emerger das águas. Até hoje, mesmo que as pessoas, estou falando da igreja onde eu celebro, até hoje as pessoas mostram uma cara de felicidade quando eu
trago do fundo da fonte batismal a criancinha, menino, menina, pelado e todo molhado. E levanto assim, eu agarro molhado também, né? Levanto, porque é o gesto de algo novo está acontecendo. É uma espécie de réplica do nascimento. Só que as águas aí não são as águas que antecipam o nascimento da criança, no seio da mãe. A igreja, nesse momento, é como uma maternidade, onde o novo nascimento acontece. Estava dizendo que até o século IV, antes, 4 domingos antes da celebração da Vigília Pascal, o bispo fazia essa iniciação, ou essa mistagogia, que era a iniciação ao batismo e ao mesmo tempo a iniciação à vida cristã. No terceiro domingo, o bispo entregava o credo, o símbolo. É o domingo chamado da tradição do símbolo. Tradição, nesse sentido, significa a entrega do símbolo. Essa entrega era feita pelo bispo, pegando cada uma das frases do credo, explicando brevemente e fazendo com que os catecúmenos repetissem. Porque é típico da época que o símbolo de jeito nenhum pudesse ser escrito. Se Santo Agostinho, ou Santo Ambrósio, ou São Cirilo de Alexandria, ou outro Cirilo de Jerusalém, vissem o que vocês têm na mão, eu ia ser excomungado 4 ou 5 vezes. Porque o símbolo da fé era algo que Santo Agostinho disse, citando um texto que fala de outra coisa, mas ele aplica o texto de São Paulo. São Paulo lembra que nosso coração é uma carta de Cristo, onde o Espírito Santo escreve não em tábuas de pedra, mas em nossa carne, lembrando esse texto tão bonito de São Paulo. Santo Agostinho diz que o símbolo é para decorar, isto é, guardar no coração. Como a gente guarda algo no coração? Decorando, isto é, memorizando. Memorizando de uma maneira cordial. Como a estrutura do símbolo, como vou dizer já, Pai, Filho, Espírito Santo, não era tão difícil decorar o símbolo. Isso era feito no terceiro domingo, antes da Vigília Pascal. No domingo seguinte, no segundo domingo antes da Vigília Pascal, os catecúmenos voltavam e o bispo dizia: então, me conta. E aí, cada uma dos que seriam batizados começava: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o bispo perguntava: e isso, o que isso significa? E aí era comum uma espécie de exame para ver se a pessoa sabia as palavras em que a fé se diz e sabia também o que essas palavras dizem positivamente e rejeitam negativamente. Num mundo politeísta, num mundo onde os maniqueus tinham uma força muito grande, dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador
afirmação é uma afirmação muito forte em relação ao que no ambiente cultural se acreditava, muito forte também, porque no fundo é como dizer, eu acredito que a raiz de toda a realidade é o bem, que a raiz de toda a realidade e da sua origem é o amor de Deus. E que o amor de Deus não tem nenhuma força negativa que possa ser comparada a ele. Por isso, essas catequeses mistagógicas eram fundamentais para que os cristãos soubessem em quem acreditavam, soubessem também o que acreditar em Deus significava para a sua vida. A célula, digamos assim, que deu origem aos símbolos da fé é uma das últimas frases do Evangelho de Mateus. Mateus 28, 17, 19, alguma coisa assim, quando antes da ascensão, Jesus, reunido com seus discípulos, os envia a todo mundo. Façam discípulos de todas as nações. Façam todas as nações discípulas dele, batizando-os, e aí vem a frase, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É a fidelidade a essa palavra de Jesus que incorpora ao batismo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque são esses três nomes, expressão do único Deus, da maneira como os cristãos irão entendendo quem é Deus, que permitem que o batismo não seja simplesmente um rito em que somos purificados. É o primeiro sentido. O primeiro sentido do sacramento é botar alguém num banho para limpar. Mas isso João Batista já fazia. Quando nos evangelhos Jesus Cristo anuncia que batizará no Espírito Santo, está dizendo, é assim que a igreja o compreendeu, que o batismo não é só um rito de purificação. É um rito, a palavra que os primeiros cristãos utilizavam, é um rito de iluminação. Não basta tirar a mancha, não basta limpar. É necessário que o batismo como que nos ilumine por dentro. Fotismos significa isso, iluminação. Uma iluminação interior que vem, ou que nasce dessas palavras que expressam nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é como se essas palavras tivessem a força de nos iluminar por dentro, revelar uma luz que nos permite enxergar quem é Deus e por isso nos permite enxergar em nós uma nova criatura. Permite enxergar em nós uma nova
criatura.